Neuza, você está com a palavra. Bom dia a todos e todas. Em primeiro lugar, quero agradecer aqui infinitamente a deputada Luciene por estar sempre preocupada, né, com a educação como um todo, mas também com a filosofia, com o ensino da filosofia e sociologia. Quero saudar também aqui os componentes da mesa, Anderson Flor, professor José Rogério, da ABFIL, né? A deputada Lenir, o professor Heleno, da CNTE, e o professor Tiago, que nós tenhamos hoje, no final do dia, né, boas propostas de encaminhamento para que a gente avance nessa luta pela manutenção ou pela volta da obrigatoriedade do ensino de filosofia e sociologia. Eu preparei um texto e peço perdão aos presentes, a todos, porque eu vou ler o texto. Eu acho que o assunto é muito grave e não dá para a gente se perder no meio do caminho, né? Então, para que eu consiga colocar tudo aquilo que eu gostaria de colocar, eu fiz um texto e vou ler, tá bom? Então, dirijo-me hoje a professores, estudantes, parlamentares, representantes das entidades de filosofia e sociologia, e, em especial, aos filósofos e filósofas e defensores da educação crítica. Estamos aqui para discutir o lugar da filosofia no ensino médio e, mais do que isso, para denunciar sua sistemática exclusão das matrizes curriculares da educação pública brasileira. Em 2016, através de uma medida provisória de número 746, o presidente Michel Temer, que assumiu após o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, determinou a elaboração de um projeto para a reforma do ensino médio, dando origem à Lei 13.415. Movimentos contrários surgiram pelo Brasil inteiro, cobrando a revogação desta reforma. As discussões realizadas pela equipe de transição, já no final do governo Bolsonaro para o governo Lula, evidenciaram as contradições da aplicação dessa lei. Diante da promessa do novo governo de uma gestão democrática que priorizaria uma educação pública de qualidade para a classe trabalhadora, o MEC, já no governo Lula, criou o projeto de lei 5.230/23, numa tentativa de corrigir as distorções. Esse PL, depois da tramitação no Congresso Nacional e no Senado Federal, transformou-se na Lei 14.945/24, sancionada pelo presidente Lula em 31/7/2024. No entanto, as mudanças presentes na Lei 14.945 em relação a 13.415 não eliminam o caráter excludente dessas reformas. É preciso lembrar que tanto uma lei quanto a outra estão calcadas na Base Nacional Comum Curricular de 2016, aprovada também no governo Temer, construída já com muita discordância das entidades representativas dos professores de educação e da sociedade civil, contrárias aos pressupostos dessa BNCC. Assim, entendemos que, mesmo com a promessa de avanços, na prática, a sanção da Lei 14.945 tem aprofundado desigualdades e enfraquecido a formação humanista dos nossos jovens. A filosofia, nesse contexto, tem sido uma das disciplinas mais afetadas. Nesse sentido, a Lei 14.945, infelizmente, não garante sua própria aplicação. Ela ainda permite que cada estado ou município decida se inclui ou não a filosofia em sua grade curricular. E sabemos que, na prática, isso significa exclusão. Emendas ao PL 5.230/23, que buscavam corrigir essa falha,
sequer foram discutidas no Senado. O deputado Luciene lembra muito bem que nós fizemos muitas emendas e elas não foram nem sequer julgadas. Vale lembrar que o relator foi o deputado, como a professora Luciene também já disse, foi o deputado Mendonça Filho, o mesmo ministro da Educação que aprovou a 13.415. Em um contexto de lógica neoliberal que busca a construção de um Estado mínimo, as privatizações, terceirizações e a introdução da parceria público-privada no sistema educacional se intensificam. Para viabilizar esse projeto, mudanças curriculares têm retirado ou reduzido o número de aulas voltadas para a formação humanizadora, especialmente as aulas de filosofia, em detrimento da inclusão dos itinerários formativos. Essas mudanças não oferecem uma formação técnica profissionalizante de verdade, nem tampouco permitem que o indivíduo se desenvolva plenamente, tornando-o capaz de analisar a sua própria realidade e buscar uma possível transformação da sociedade. Essas reformas não são neutras. Elas seguem essa lógica econômica que atende às necessidades do mercado dentro do sistema capitalista. A exclusão da filosofia e da sociologia do currículo escolar não é um acidente, mas parte de um projeto que visa formar mão de obra adaptável, acrítica e descartável. O currículo é moldado para atender às demandas da lógica econômica, não às necessidades de formação integral dos estudantes. Sem pretensão de uma análise histórica profunda, até porque a deputada Luciene também já mostrou esse panorama, né? É importante lembrar que o Brasil se constituiu como sociedade capitalista na segunda metade do século XX, a partir da exploração da força de trabalho e da exclusão sistemática de amplas camadas da população dos direitos sociais. A escola pública, nesse cenário, passou a ocupar um papel ambíguo. Ao mesmo tempo em que deveria ser espaço de emancipação, torna-se instrumento de reprodução das desigualdades. O pensador Antônio Gramsci propõe que a escola deve ser substituída por uma instituição que ofereça o mesmo ensino para os filhos da classe trabalhadora e da burguesia. Essa escola deve formar para o trabalho manual e intelectual, promovendo uma educação humanista sem ignorar os avanços tecnológicos do seu tempo. Já Paulo Freire, em sua pedagogia libertadora, defende que a educação deve partir da realidade concreta dos educandos, promovendo a autonomia e a capacidade de transformar o mundo. Para Freire, os fundamentos filosóficos são essenciais para uma educação verdadeira voltada à emancipação da classe trabalhadora. As informações que embasam esta minha fala foram coletadas diretamente com professores e professoras de filosofia que trabalham no chão da escola, nas redes públicas, em diversas regiões do Brasil. São vivências compartilhadas que mostram como a exclusão da filosofia acontece no cotidiano escolar, como as mudanças legais são aplicadas e como isso afeta a formação dos nossos jovens. A praxis pedagógica em filosofia desenvolvida no estado de São Paulo, especialmente após a implementação da reforma em 2021, escancarou os efeitos dessas mudanças. Professores relatam salas de aula esvaziadas de sentido, alunos desmotivados e uma formação cada vez mais superficial. Essa realidade se repete em outros estados, pois, com a flexibilização do currículo, mesmo a lei federal
Orientando os modelos de ensino, estados e municípios têm autonomia para adaptar suas legislações educacionais. Haja visto o que a gente está vendo no estado de São Paulo, né? Nós temos uma lei federal que garante o ensino da filosofia e cada vez mais a gente vê a filosofia sendo excluída. A ponto de, 2023, o governo do estado de São Paulo abrir um concurso disponibilizando 55 cargos de filosofia, 231 vagas para sociologia, e quando ele fez a convocação dos professores para tomar posse desse concurso, não chamou nenhum de filosofia, nenhum de sociologia. Não chamou nenhum. Com 5.090 professores aprovados no concurso, nenhum foi convocado. Com 238 professores aprovados em sociologia, nenhum foi chamado. Esse ano aqui, ele já fez a convocação também dos remanescentes do concurso. Nenhum de filosofia nem sociologia foi chamado novamente. Isso é o quê? É exclusão. É exclusão, né? É possível perceber-se com maior visibilidade a polarização na oferta do ensino da educação básica, mantendo a divisão em dois segmentos: a escola pública, destinada aos filhos e filhas da classe trabalhadora, para a formação de uma mão de obra uberizada, e a escola privada, destinada aos filhos da elite, que pretende um ensino especializado. Eu vou reduzir aqui, porque meu tempo já passou. A exclusão da filosofia do ensino médio público brasileiro não é um fenômeno isolado, mas parte de um projeto político que subordina a educação às exigências do mercado. Ao negar aos estudantes o acesso à formação crítica e humanista, essas reformas aprofundam as desigualdades sociais e comprometem a construção de uma sociedade democrática. É urgente que se retome a obrigatoriedade da filosofia e sociologia como disciplinas em todos os anos do ensino médio, com carga horária mínima de 2 horas aulas em todas as séries ou anos, e ministradas por professores formados em filosofia e sociologia. Nós não podemos permitir que professores de artes, de matemática, assumam aulas de filosofia, porque é isso que está acontecendo no estado de São Paulo. Aos colegas professores, aos estudantes que resistem, às entidades que lutam, aos parlamentares que abraçam a nossa luta, sigamos juntos. A escola pública não pode ser espaço de silenciamento. Ela precisa ser espaço de pensamento, de crítica, de liberdade. É isso. Muito obrigada, Neuza. De fato, o estado de São Paulo, a gente tem um desmonte nunca antes enfrentado na nossa história. E olha que a gente teve 20 anos de PSDB. Mas a extrema-direita, a forma como eles atuam, é algo assim devastador quando a gente pensa em direitos sociais. E o que o Tarcísio, junto com o Renato Feder, tem realizado de destruição, de crimes, é assim algo impensado. Acabou de sair uma decisão, eles perderam, a gente conseguiu barrar um projeto que eles iriam iniciar agora de EAD na EJA, transformar toda a educação de jovens, adultos e idosos do estado de São Paulo, turmas com 500 pessoas online, e eles iriam fazer isso, um professor para esses 500 alunos, e eles recorreram, a gente acabou de barrar o Tribunal de Justiça, para vocês verem como está grave a situação lá de São Paulo. A gente tem ganhado ações num tribunal que, historicamente, também é muito conservador. Mas o ataque é tamanho, é tão descarado, é tão sem vergonha, é tão fora da lei,